Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre bases e hidróxidos. Vamos falar sobre hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Vamos falar sobre a potassa. Vamos falar sobre dissociação e íons. Nós vamos falar sobre a cal virgem e a cal hidratada, que são usadas na construção civil. Vamos falar sobre pH e sobre o pH alcalino. Eu sou o professor Luiz Carlos Bertevello e esse é o canal Você Pode Fazer Assim. Vamos lá? Como veremos, a principal característica das bases é o íon hidróxido, de modo que podemos imediatamente reconhecer hidróxidos metálicos como base a partir de suas fórmulas. Embora a maioria de hidróxidos metálicos seja insolúvel, alguns dissolvem-se em água, o que conduz a um aumento da concentração do íon OH, como vemos nessa equação, onde o hidróxido de sódio sólido é dissolvido em água e ele sofre um processo de dissociação, se transformando num íon Na+, ou seja, o cátion do sódio, e um íon hidróxido, que é o ânion hidróxido. Essa é a característica fundamental de uma base, a formação do íon OH- e o aumento da sua concentração quando dissolvido em água. Este processo é o processo de dissociação. Uma base que se dissolve totalmente na água, ou seja, sofre 100% de dissociação, é chamada então de base forte ou eletrólito forte. Exemplos de base forte são o KOH, que é chamado de potassa, o hidróxido de lítio e o hidróxido de bário. A maioria dos hidróxidos ou das bases não é solúvel em água. E quando isso acontece, nós chamamos então de base fraca. Ou seja, menos de 100% de dissociação ocorre numa base fraca. Exemplos de base fraca são o hidróxido de cálcio, que é a cal virgem, que nós vamos falar agora um pouquinho mais com calma sobre ela, o próprio hidróxido de ferro e outros hidróxidos metálicos. Virando a página, a gente vai falar um pouquinho sobre os óxidos básicos. Nesse caso, nesse exemplo, é o óxido de cálcio. Ele é um óxido básico. Por que ele é chamado assim? Porque quando ele se dissolve um pouco em água, ele vai formar um hidróxido. O exemplo mais conhecido é o próprio hidróxido de cálcio, que é chamado de cal virgem também, ou cal, que quando dissolvido em água, mesmo em pouca quantidade, ele vai formar a cal hidratada. Cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, que tem muita aplicação na indústria metalúrgica, na construção civil, no saneamento, no controle de poluição, no tratamento de água e na agricultura. Características químicas. Ela é chamada de base fraca, ou seja, é um eletrólito fraco. Quando dissolvido em água, a solubilidade em água é muito baixa. Como falamos no começo do vídeo, a maioria de hidróxidos não é solúvel em água. Muitos hidróxidos são formados a partir de óxidos metálicos, que são chamados então de óxidos básicos. Outro exemplo é o próprio hidróxido de ferro. E virando a página, temos o óxido de ferro 3. O óxido de ferro 3 em presença da água, ele vai formar quem? O hidróxido de ferro 3, que também é uma base fraca, ou seja, um eletrólito fraco, porque tem baixa dissolução e baixa solubilidade em água. Então, finalizando o nosso vídeo, vamos falar sobre o pH alcalino. O pH alcalino vai ocorrer em qual faixa na escala de pH? Vai ocorrer entre 7 e 14. E entre 0 e 7, o chamado pH ácido. E vamos lembrar que 7 é então o pH da água pura. É o pH neutro.
pH alcalino é o pH acima de 7 até 14. Qualquer valor acima de 7 já é um pH alcalino. O nosso sangue é um pH alcalino, em torno de 7,4. A palavra alcalino vem da tabela periódica dos chamados metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Então, pH básico: soda cáustica, potassa, o nosso sangue. E para falar sobre ácidos ou pH ácido, eu convido você a assistir o vídeo sobre ácidos do nosso canal. Gente, deixo aqui o meu abraço. Até uma próxima. Eu espero ter ajudado.